paz, irmãos. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. O tema da mensagem desta noite já foi mencionado aqui no testemunho da Micaele. O tema é Seja Grato. Eu vou reler o texto aqui de Lucas 17, do 11 ao 18. Deixa eu pôr meu óculos, que eu também cheguei nessa fase. A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite tem sido assim algo muito forte na minha vida, no meu coração. Deus tem trabalhado assim muito forte nessa questão de gratidão. A convivência também com pessoas que a gente não considera grato, né? Me levou a refletir muito sobre a necessidade de sermos gratos. E quando eu vim preparar essa mensagem, Deus me levou a esse texto. E eu, particularmente, nunca tinha focado, né? Eu acho que a maioria foca no milagre, né? Na cura. Mas Deus me levou aqui e frisou muito bem que foram 10 os curados. 10 clamaram por ele. Os 10 foram atendidos por ele. Mas somente um voltou, deu glórias e agradeceu a Deus por aquilo que havia recebido. Então, assim, isso, se naquele tempo já era assim, imagina hoje. A falta de gratidão. Eu acho que Deus, tenho certeza, irmãos, Deus deseja ouvir gratidão. Nós vivemos num mundo tão consumista. Quanto mais se tem, mais se quer. Você
não consegue colocar limites. É muito triste pensar nisso, é muito triste conviver com pessoas que não conseguem ser gratas. Pessoas que só sabem reclamar. E se dói no meu coração, imagina no coração de Deus. Eu vejo que quando Jesus, questiona aqui, não foram 10 os curados, onde estão os 9? Obrigada. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que Deus se importa que sejamos gratos, que Ele deseja que sejamos gratos. E que a nossa gratidão traz honra para Deus. O Salmo 50, 23, a parte A, diz assim: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. É bíblico, irmãos. Eu tenho nesta noite 2 perguntas para fazer. E eu desejo que com ela, cada um de nós possamos refletir a respeito de como nós estamos com relação à gratidão. Essas 2 perguntas, elas têm como resposta o mesmo versículo. Porém, antes de fazer essas 2 perguntas, eu não poderia deixar de falar a respeito de 2 órgãos do nosso corpo que são fundamentais nas nossas escolhas e que refletirão positiva ou negativamente em nossa maneira de viver. E que nos farão gratos ou ingratos. Esses 2 órgãos são tão importantes que Deus deixou registrado na Bíblia conselhos para nós a respeito deles, que são o nosso coração e a nossa língua. Aliás, a nossa língua, nós temos um capítulo inteiro em Tiago, né? O capítulo 3 de Tiago. Sobre o coração. Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mateus 12, 34, a parte B. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Como que nós, irmãos, podemos dizer que amamos a Deus e viver uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, quando Deus, lá no céu, tem os anjos 24 horas dizendo: santo, 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 que é o que Ele merece ouvir. Aí estamos nós aqui reclamando, murmurando, com tanta coisa para agradecer. A boca fala do que o coração está cheio. Cuide daquilo que tem preenchido o seu coração. Cuide, irmãos. Provérbios 27, 19. Eu achei lindo. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Se nós vivemos reclamando, murmurando, quem somos nós? Como filhos de Deus, não é esse o estilo de vida que nós devemos levar. Não é esse o exemplo que nós temos que dar. Aprendemos hoje na escola dominical que somos a igreja, que temos que ser luz no mundo, que as nossas atitudes vão refletir na vida das pessoas e nós fomos separados por Deus, não para ficar murmurando e nem reclamando. Cuide do seu coração. Por que eu
por que nós temos que cuidar do nosso coração? Jeremias 17, 9 diz, 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. A sua conduta depende do que tem no seu coração. Se você entendeu quem é Jesus, o que Ele fez, quem você é, você tem que se comportar, você tem que manter uma conduta de acordo. Você tem que louvar a Deus, honrar a Deus. Você não pode viver uma vida de murmuração. Você não pode viver reclamando. Eu não estou aqui querendo dizer que a minha vida é perfeita e por isso que eu estou aqui pregando isso. De forma alguma. De forma alguma. O meu marido não é cristão. Eu tô aqui na igreja há 16 anos. Vocês acham que eu não queria meu marido aqui? Mas ele não está aqui. E eu tenho uma luta muito grande na minha casa. Então, não é porque aparentemente eu vivo bem, que está tudo lindo, e por isso eu vim aqui pregar e pedir para vocês que sejam gratos. Eu tenho dificuldade, tenho muita luta, e não é só com o marido, não. Mas eu sei para onde eu tenho que olhar, para quem eu tenho que olhar. Eu sei também que eu tenho, essa palavra, como eu já ouvi muitas vezes aqui de quem vem trazer a mensagem, ela vem primeiro para a gente. Eu sei que eu tenho muito para mudar nessa questão, mas já começou. Porque desde que eu preparei isso aqui, todas as vezes que eu tenho uma tendência a reclamar, eu sou cutucada. Opa, seja grato. E eu tenho certeza que isso jamais vai sair da minha mente e do meu coração. Eu tenho certeza disso. E eu quero isso para cada um de vocês. E não só eu, primeiro Deus, eu tenho certeza. Sobre a língua. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha o que está dizendo aqui, gente. A língua tem poder sobre a vida, sobre a morte. Cuida do seu coração, mas cuida também da sua língua. A mesma boca que pode abençoar, pode ferir, pode matar. É muito sério, irmãos. Muito sério. Quantas vidas foram ceifadas? Quantas pessoas foram injustiçadas por uma palavra maldita? Quantas pessoas podem ser condenadas se a nossa língua não for usada para proclamar o Evangelho? Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Vocês estão vendo como é sério? Não adianta eu falar que eu sou crente, que eu vou na igreja.
se eu usar minha língua de maneira contrária ao que diz a palavra. É o que a gente já cansou de ouvir aqui, que não é só aprender, tem que pôr em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu. E não foi pouca coisa, né? Nesses 16 anos que nós estamos aqui, nós já aprendemos muita coisa. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. É o que eu acabei de falar. Da mesma maneira que você pode ferir alguém com aquilo que você vai falar, você pode trazer cura para essa pessoa. E para isso, irmãos, a gente precisa estar preparado. Porque a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar, a situação que a pessoa está, o que a gente vai precisar falar. E é com a leitura da palavra, é com oração, é com jejum, é estando nos cultos, é fazendo parte do corpo, é sendo igreja, que nós vamos estar preparados, sendo guiados pelo Espírito Santo, para sermos usados nas mãos do Senhor, para honrar e glorificar o nome dEle. Tiago 3, do 9 ao 12. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga de uma mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Escolha o que vai habitar o seu coração. Cuide do que vai sair da sua boca. Às vezes o Pedro está no carro comigo, vendo aquele negócio de TikTok lá. Eu não tenho não, mas ele tem. E lá tem de tudo um pouco, né? De vez em quando vem umas bocas sujas lá que eu falo, misericórdia, Pedro, tire isso aí pelo amor de Deus. Não dá, gente, para ser cristão e ouvir isso. Não dá. Você não pode aceitar isso dentro do seu ouvido, não. Cuida do que você está alimentando. É a sua carne ou é o seu espírito? Sabemos quão importante é guardar o coração e usar a nossa língua para abençoar e curar. Sabendo disso, existe aqui uma questão de escolha. E cabe a nós fazer a escolha correta. Irmãos, de toda e qualquer situação, sempre vai existir o lado ruim e o lado bom. Vai existir uma possibilidade de você ser grato. Qualquer dor que você passar, Deus pode usar a sua dor para curar outras pessoas. Deus pode usar a sua dor para te moldar, para te fazer melhor, para te fazer entender o quanto você precisa dele. Quanta gente acha que
A força do próprio braço é suficiente. Que não tem consciência de que isso aqui só é possível se Deus permitir. Eu não consigo fazer o ar entrar dentro de mim porque eu quero. Não, é graça. É misericórdia, é favor imerecido. Eu não tenho força para fazer brotar ar dentro do meu pulmão. Não tenho. E tem muita gente achando que a força do braço vai levar em algum lugar. E não vai. E a gente precisa escolher, irmãos, diante de qualquer situação. Se você quer ser grato ou se você quer viver murmurando. Nós temos exemplos do povo que ficou 40 anos no deserto. Eles eram abençoados todos os dias com o maná do céu. Eles tinham esperança de que eles iam sair dali. Mas o que eles estavam fazendo? Ao invés de agradecer, obrigada, Senhor, porque o Senhor mandou o maná do céu hoje. Não. Porque me trouxe aqui? Porque eu vou morrer aqui? Era melhor eu ter ficado lá? Irmãos, nós não sabemos nada. Quem sabe é Deus. O que quer que aconteça na sua vida é permissão de Deus e tem propósito. Não é à toa. Tem propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil? Claro que é difícil. É difícil entender? É muito difícil entender. Mas é necessário você se dispor a entender. Você se dispor a crer que Deus merece a nossa gratidão, independente do que aconteça com a gente. Enquanto eu fazia, escrevia essa mensagem, ou assistia alguns estudos, algumas pregações, e o pastor Hernandes conta uma história que eu vou recontar aqui, não sei se alguém já escutou, e é muito, muito verídico, muito real, muito que acontece mesmo, sabe? Ele diz que tinha um homem num carro luxuoso e esse homem vê o seu amigo chegar, eu não me lembro se ele chega ou se ele vai viajar num avião particular. Aí, em vez dele agradecer pelo carro de luxo que ele tinha, não. O que aconteceu? Ele reclamou que ele não tinha um avião. Enquanto ele reclamava que ele não tinha um avião, passou um outro com um carro mais velho, olhando para o dele, que era de luxo, e dizendo, esse carro é o meu sonho. Enquanto que tinha o carro mais velho, estava reclamando que não tinha o carro de luxo, passou um homem de bicicleta. E o homem de bicicleta falou, como seria bom se eu tivesse, nem que fosse um carro velho, para mim não ter que pedalar tanto. Enquanto esse que estava de bicicleta reclamou, passou um que estava a pé. E esse que estava a pé diz, seria tão bom se eu tivesse uma bicicleta. Enquanto o que estava de a pé reclamou, chegou um de cadeira de roda. E o de cadeira de roda falou, seria tão bom se eu tivesse minhas duas pernas. E se eu pudesse caminhar. E o que estava na cadeira de roda ficou sabendo de um amigo numa cama de hospital, sem poder ver a luz do sol.
Sempre vai ter alguém em condições melhor ou pior do que você, do que eu. O que cabe a nós? Reclamar pelo que nós não temos ou agradecer pelo que temos? É uma questão de escolha. Façamos a escolha correta. E agora eu estou chorando, não estou enxergando. Ai, Jesus. Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. O que é mais fácil? Você se apegar à parte que diz: nesse mundo vocês terão aflições, e ficar sofrendo, e ficar murmurando, e ficar reclamando, ou você ficar com a parte que diz: tenham ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, uma vida de reclamação, de murmuração, não contribui em nada, em nada. É atraso de vida. Não leva ninguém a lugar algum. Pelo contrário, se o nosso Deus é bom, se o nosso Deus é soberano, se Ele controla todas as coisas, não é muito mais fácil ter bom ânimo e saber que Ele venceu, que Ele está conosco? Ele disse: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Nós não estamos sozinhos. Não importa o que aconteça. O Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso amigo, Ele está conosco. Ele é acessível. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Quantos ficam aqui se vitimizando? Ai, eu estou cansado, eu não aguento mais, a minha luta é muito grande, isso é demais para mim, eu não vou mais na igreja, porque eu não me sinto bem mais. Por que não fazer o que diz aqui? Venham a mim, e eu darei descanso a vocês. Esse é o caminho. Não é ficando em casa. Não é se vitimizando. Não é olhando para a vida do outro. A sua vida é sua. Deus trouxe você para viver a sua vida, não a vida do outro. Naquela corrida para chegar dentro do útero, foi você que ganhou, e porque Deus quis que você ganhasse.
E não foi à toa. Foi com propósito. Não foi para murmurar, não foi para reclamar. Irmãos, só reclama de pagar IPVA quem tem carro. Só reclama de pagar um convênio, um material escolar, quem tem filho. Só paga imposto quem tem empresa. Só tem casa para arrumar quem tem um teto. Só tem louça para lavar quem tem o que comer. Percebe que na mesma medida que você tem bênção, você tem o outro lado. Só que você não pode ficar vendo problema. Não. Olha para as bênçãos que você recebeu. Quantos gostariam de ter um carro? Não tem. E por que você reclama de pagar o IPVA? Quantos queriam ter um filho e não tem? E você reclama de pagar um material escolar? Pare de reclamar. Agradeça. Não murmure. Agradeça. Quando estiver difícil, lembre-se de Lamentações. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quantas coisas nessa sua caminhada você já ouviu que pode fortalecer a sua fé, que pode te dar esperança? Traga à sua memória. Faça esse exercício. Eu ouvi em uma das mensagens, ela dizia assim: se for necessário, Daniel não orava 3 vezes ao dia? Coloca um despertador 3 vezes, só para você agradecer durante o dia. É um exercício que tem que ser praticado para virar algo natural. Na verdade, já deveria, né, ser natural. Mas, se existe dificuldade, por que não se exercitar? A minha primeira pergunta é: em que circunstância eu devo ser grato? E a resposta está em 1 Tessalonicenses 5,18, parte A. Em tudo dai graças. Algumas versões diz: em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Nós cremos que a palavra de Deus é a expressão da sua verdade e da sua vontade para as nossas vidas. Cremos que Deus não erra. Já ouvimos várias vezes a Neuza dizer: não existe nada na Bíblia que não seja necessário. Então, irmãos, vamos aprender. Em tudo dai graças. Romanos 8, 28, está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos usar como exemplo uma pessoa que tem uma viagem marcada de avião, chegou atrasado, perdeu aquele voo. A primeira atitude dela, com certeza, foi reclamar. Mas depois, essa pessoa ficou sabendo que aquele avião não chegou no destino. E que quem estava lá morreu. Aí, essa pessoa descobriu uma razão para agradecer por aquilo que
a princípio era ruim, mas que cooperou para o bem na vida dela. Ela não morreu, ela teve mais uma oportunidade. Com certeza, bom, isso aqui eu já li. Romanos 9, 20. Quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é criado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Quando você for tentado a reclamar com Deus, lembra disso. Ele é o Criador. Você é a criatura. Ele sabe todas as coisas. A nossa visão é limitada. Eu não posso determinar nada para Deus. Pelo contrário, quem sou eu? A segunda pergunta é: por que eu devo ser grato? E a resposta, como eu disse, está no mesmo versículo. Só que agora é a parte B. 1 Tessalonicenses 5,18, parte B. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós demos graças em tudo. E o que a Bíblia nos ensina a respeito da vontade de Deus? Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,10, aprendemos que a vontade de Deus é soberana nos céus e na terra, e que devemos orar pedindo que seja feita a vontade dele na terra e nos céus. Hebreus 10:36. Aprendemos que somente após fazermos a vontade de Deus, poderemos alcançar a sua promessa. Mateus 7:21. Aprendemos que só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Romanos 12:2. Aprendemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Colossenses 1, do 9 ao 14, aprendemos que conhecer a vontade de Deus é fundamental para que possamos viver de maneira digna do Senhor, podendo assim agradá-lo em tudo, cumprindo o propósito para o qual fomos criados e resgatados. Pois fomos resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Para não ficar dúvidas de que Deus deseja que sejamos gratos, vou ler o que diz no Salmo 103:2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Como aplicação do que aprendemos, trago algumas razões para sermos gratos. Seja grato pelo amor de Deus, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seja grato pela criação de Deus. Digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade todas elas existem e foram criadas. Apocalipse 4:11. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Salmos 139, 13 e 14. Seja grato pela bondade de Deus. Deus é bom e o seu amor dura para sempre.
1 Crônicas 16, 34. Seja grato pela salvação. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Nós aprendemos aqui uma aula que ficou para mim muito marcada também, que o Abel deu sobre a crucificação de Cristo. Em detalhes, né? O quanto ele sofreu a dor que nós deveríamos sofrer e que jamais aguentaríamos. Seja grato pela salvação. Seja grato pela fidelidade de Deus. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Salmos 89, 1. Seja grato pelas misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tem um versículo que eu gosto muito. Deitei para dormir, acordei porque o Senhor me sustentou. É misericórdia. Eu não acordei porque eu quis. Eu acordei porque o Senhor me sustentou. Meu pai morreu dormindo. Meu pai esteve num churrasco num dia. Eu deixei ele na casa dele à noite, me despedi. Jamais imaginei que seria a última vez. Ele deitou para dormir, mas ele não acordou. Todas as vezes que eu acordo, eu me lembro desse versículo. Com gratidão. Porque quantos não tiveram a mesma oportunidade que nós? Seja grato pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Nós sabemos o quão difícil é para muita gente possuir uma folha sequer. E nós temos à disposição, não só uma, muitas vezes. Seja grato. Porque Deus deixou a palavra dele. Porque ela ainda é acessível a nós. Seja grato pela proteção de Deus. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Seja grato pelo poder de Deus. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Aleluia. Irmão, se tem uma coisa que a gente pode mudar, é o destino da nossa alma. Muitas vezes, você pode achar, meu pai não é legal, minha mãe não é legal, não sei porque que eu nasci dele, não sei porque que eu nasci nessa família. Isso você não pode escolher. Isso aí foi Deus que escolheu. Mas você pode escolher amar. Você pode escolher orar pelo seu pai, pela sua mãe. E você pode escolher, principalmente, aonde você quer passar a sua eternidade. Seja grato, porque você pode fazer essa escolha. Também existem muitos que já partiram sem poder escolher a eternidade com Cristo. Seja grato pelas orações respondidas. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, que moveu-se pelas nossas orações. Esdras 8, 23. Ore com fé. Deus se move em favor de uma oração feita para Ele
de acordo com a vontade dele. Sabe outra coisa que ficou forte para mim? Para de olhar para o seu umbigo. Para de olhar para você. Olha para Deus. Ele é o autor da nossa fé. Nem fé nós temos se Ele não nos der. Às vezes eu fico olhando para o meu marido, né? E fico pensando, puxa, graças a Deus que eu tenho fé, que eu creio, que Deus abriu os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração. Porque é tão triste você saber que Ele não crê, que a gente está falando uma coisa boa, uma coisa divina, bíblica, verdadeira. E você escuta assim, Deus não tem nada com isso não, deixa Deus para lá, Deus não tem nada com isso não. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é para mim, não é para você. É para ele. Seja grato pelas orações não respondidas. Pedem, mas não recebem. Porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Deus não vai rejeitar uma oração, um pedido, que esteja de acordo com a vontade dEle, que seja para glorificar o nome dEle. Mas depende do que você pede, se for para você, se for para você se orgulhar, se for para você se achar melhor que alguém, Ele não vai te dar. Ele não vai responder essa oração como você quer. Eu li uma vez, acho que foi no Instagram, não sei, estava escrito assim: pedi a Deus flores e Ele mandou a chuva. Então, eu entendi. Sem a chuva, as flores não crescem. Às vezes, irmãos, o momento ruim é necessário. Assim como a chuva é necessária para que as flores cresçam, uma dificuldade te torna mais forte em Cristo, porque te leva a reconhecer quem você é e de quem você precisa. Seja grato pelas promessas de Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Olha que promessa. Depois de hoje, ninguém pode sair daqui falando que não tem motivo para ser grato. Posso dar uma cópia para vocês. Seja grato pela fé, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gratidão não deve estar ligada àquilo que possuímos, mas deve ser uma atitude do nosso coração. Para finalizar, eu vou compartilhar com vocês a letra de uma música que eu gosto muito, muito, muito. Aprendi a gostar recentemente. E eu até gostaria de colocar ela aqui, mas ela é de um estilo não muito
comum, então eu preferi falar a letra aqui, depois eu vou colocar no grupo, quem quiser escutar. Mas a letra dessa música, ela fala muito forte comigo. A música se chama Só Tua Graça Me Basta. O cantor se chama Tiagão. Nós sonhamos, queremos, conquistamos. Mas quando perdemos, nós dizemos: ó Deus, por que não olha para mim? Às vezes, queremos o que nem precisamos. Não importa, somos ingratos. E reclamamos mesmo assim. A Titan 150 não está bom. Eu quero uma moto melhor. A casinha humilde não está bom. Eu quero uma casa maior. O problema não é querer, nem sonhar. O problema é reclamar, reclamar. É só olhar para aquilo que você não tem e não valorizar as coisas mais preciosas que notas de 100. Um abraço de um amigo, um carinho de um filho, um beijo do marido e da esposa, ouvir um eu te amo de Deus em forma de cruz. Não tem dinheiro que compra. Só tua graça bastaria, Pai, para que eu pudesse ser feliz. Mas não é bem assim. Nossos desejos não têm limite. A guerra é espiritual. Eita, como o mundo tem para oferecer. Dá com uma mão, tira com as duas, sem você perceber. Está embaçado acompanhar a evolução. O meu iPhone saiu de moda? Te apresento a ingratidão. Porque eu não tenho a casa que eu queria ter. O iate igual do Neymar não deu para comprar. Porque o meu braço não tem Rolex de ouro. Meu carro não tem DVD e nem banco de couro. Porque eu não posso passar férias no Havaí. Porque eu não tenho aquele emprego que eu tanto pedi. Porque eu não tenho um corpo perfeito. Não tenho a roupa, o tênis que eu quero comprar. Porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não posso dar o brinquedo que o meu filho quer. Porque eu não posso dar uma joia para minha mulher. São tantos porquês que eu vou enlouquecer. Murmurando pelo que eu não tenho, esqueço de agradecer. Só tua graça já me basta, Pai, para que eu seja feliz. Só tua graça me basta. Deu o bem mais valioso para morrer por mim. Então, por que não paro um pouco e penso para ver que, apesar de eu não ter tudo o que eu quero ter, eu tenho uma família linda, saúde, emprego, teto para proteger da chuva e do sereno. Não tenho caviar, lagosta, nem camarão, mas nunca faltou café, arroz, nem feijão. Tenho amigos que na hora que eu mais preciso estão lá. Tenho água para beber e o ar para respirar. Um cobertor para aquecer, uma cama para deitar. Então, por que pensar no tablet que eu não posso comprar? Vai brincar com seus filhos, de dar um sorriso. Pelo sorriso deles, nem faz falta o PlayStation 5. O amor ainda não vi para vender no shopping. Os problemas trazem sofrimento, mas Deus é mais forte. E não se engana, não erra, não falha, não te dá tudo o que você quer. Não me dá tudo o que eu quero, mas o que eu preciso não falta. O Salmo 37 diz o seguinte, irmão: que nem um justo há de mendigar o pão. Então, deixa Deus agir, deixa Deus operar. Não é só para entender, é para sentir, confiar e se entregar. O Deus que salvou Daniel da cova do leão,
quer te salvar dos maus desejos do seu coração e quer te libertar da escravidão. Não fique esperando o melhor de Deus, porque o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus se chama Jesus. Ele te deu a salvação de graça. Só tua graça me basta. Amém?